Olá, então esse é o segundo vídeo desta aula inaugural da disciplina de Matemática 1. Então, dando continuidade ao que a gente já estava vendo, nesse vídeo a gente começa falando sobre quais os conteúdos serão estudados. E aqui você vai encontrar os seguintes conteúdos: razões trigonométricas, teorema de Pitágoras, áreas e perímetros. Aqui dentro a gente vai falar bastante sobre triângulo, que é uma figura que aparece bastante. Ou seja, existe aqui uma parte da geometria plana, que faz então esse começo do semestre. A primeira parte do semestre envolve assuntos de geometria plana. Só que quando você olha para isso aqui é muito de revisão do ensino fundamental. O que a gente vai ver aqui são assuntos que já foram trabalhados no ensino fundamental. Em nenhum momento eu vou partir do princípio que você já sabe. Eu vou explicar tudo de novo. Mas é uma oportunidade de você estar melhor na disciplina, porque são assuntos que você, teoricamente, já conhece. E depois vem um outro bloco de conteúdos, começando com conjuntos e intervalos, introdução à função, função afim e inequação do primeiro grau. Aqui a gente começa a falar um pouco sobre álgebra. É a segunda parte do conteúdo. Só que muito disso daqui, especialmente essas três primeiras partes, também são revisão do ensino fundamental. Ou seja, são assuntos que vocês já viram ali no 8º e 9º ano. Vamos aprofundar um pouquinho, vamos ver algumas coisas diferentes, mas já tem uma ideia, tá ok? Esse então é o conteúdo que a gente vai trabalhar aí nos próximos meses de disciplina. É importante você entender e tem uma sequência, a gente vai seguir um cronograma. Não quer dizer que vai ser exatamente nessa sequência, mas a gente pode trabalhar mais ou menos a seguinte ideia. Em setembro, a partir do dia 15, a gente começa com aula inaugural, depois vai falar de triângulos e semelhanças, relações métricas e trigonométricas. Já em outubro, a gente termina esse assunto, fala de áreas e perímetros, e deve fazer ainda no final de outubro, acredito, a primeira avaliação, ou seja, a primeira prova do assunto, entre a metade e o final do mês, tá ok? Ali a gente faz então a primeira avaliação sobre toda essa parte de geometria. Passado então essa avaliação, continuando aqui para novembro, a gente vai entrar na álgebra. A gente vai falar de conjuntos e intervalos, introdução à função, função composta e função inversa, e em dezembro a gente já deve ter uma segunda avaliação, tá? Aí o que mais a gente tem? Entra no assunto de função. Função afim, equações e inequações de primeiro grau, inequações especiais, e essa parte de equações, inequações e inequações especiais, provavelmente a gente faça aqui e faça de novo uma revisão lá em fevereiro. Eu reconheço que nós vamos ter aqui um mês de espaço, mais um pouco de um mês de espaço. A gente tem aula ali até a antevéspera do Natal e depois volta no dia 1º de fevereiro, se eu não me engano. Nesse espaço, nesse intervalo que nós vamos ter, você pode acabar deixando passar, esquecer alguma coisinha. Então a gente vai fazer uma revisãozinha e aí vem com a terceira e última avaliação ali no final do mês de fevereiro, ok? Esta é a sequência de conteúdos que nós planejamos para essa disciplina. Qual é o material didático que você precisa para fazer, então, a disciplina? Primeiro, são os materiais que estarão no Moodle, ou seja, você precisa acessar o Moodle, você precisa estar por dentro do que está acontecendo lá, quais são os links, quais são os PDFs, quais são os materiais disponíveis, porque é em cima disso que a disciplina será trabalhada. Segundo, as videoaulas no YouTube. Se você não assistir às aulas que eu estou preparando e colocando no YouTube, você vai ficar desinformado, porque eu não vou fazer explanação total do conteúdo nas aulas síncronas. A explanação é feita de maneira assíncrona. Então você precisa estar assistindo às aulas do YouTube. Precisa, ok? E como que você vai assistir essas aulas? Por isso está aqui mais um conjunto de materiais. Caderno, lápis, borracha, caneta e, gostaria de destacar isso aqui, calculadora científica, ok? Softwares a gente pode até ver alguma coisinha, eu vou falar no meio do semestre, vou dar uma pincelada em alguns softwares.
especialmente softwares gráficos. Mas calculadora científica, gente, é uma ferramenta que você precisa ter. Adquira a sua. Adquira uma boa calculadora. É uma ferramenta de trabalho para um curso técnico integrado. Então, toda vez que você for no YouTube assistir uma aula assíncrona, você tem que estar ali sentado na sua mesa de estudos, num local adequado para estudar, e ali então você vai estudar. Então você vai ter que ter caderno, lápis, borracha, caneta para fazer as suas anotações, copiar. Se você, de repente, imprimiu esses materiais do Moodle, você pode usar eles também para assistir no YouTube. Tá ok? Mas a científica, gente, eu acredito ser, assim, algo essencial. E se você tiver dúvida se o modelo que você está vendo de científica é adequado para a disciplina, fique à vontade em me procurar no WhatsApp, manda lá qual é o modelo que você está vendo e tal. Se você tiver dúvida antes de comprar, para eu ver se realmente é um modelo adequado, que vai atender às necessidades da disciplina e tudo mais. Tá ok? Então eu estaria à disposição para dar uma olhada nisso daí também. Certo? Bom, e a avaliação? Eu sei que a avaliação é uma grande preocupação aí de muitos da turma. Como vai acontecer a avaliação? A gente vai basear nosso conceito final de avaliação em 3 pontos. As provas, que como você já viu ali, serão 3 provas. Vou até mudar a cor da tinta aqui para aparecer melhor. 3 provas durante o semestre. Também listas de exercício, como eu já falei. Essas listas elas têm um valor na avaliação. Já eu vou explicar ele para vocês. E a participação nas aulas síncronas. Perdão. Isso aqui, gente, é essencial e eu vou levar muito a sério, tá ok? Bom, sobre as provas, como eu falei anteriormente, elas vão acontecer dentro da plataforma Moodle. Se você não estiver lá, você não vai assistir, não vai conseguir realizar nenhuma prova. Elas têm uma questão de janela de tempo versus duração, ou seja, normalmente, né, a grande maioria das minhas provas, elas têm 4 horas. Aqui a caneta azul já não aparece, né? Vamos mudar a cor aqui. Elas têm 4 horas de janela de tempo, mas 2 horas de duração. Ou seja, o link fica aberto durante 4 horas. Pegando um exemplo aqui, tá? Das 3h40 até as 7h40. Eu dou 4 horas de link aberto. Mas a partir do momento que você acessa o link, começa um cronômetro individual para cada aluno, que dura aquele tempo estipulado. No caso, a maioria das vezes, 2 horas. Terminou esse tempo, a sua prova vai ser encerrada automaticamente. Ok? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso lá no dia da aula síncrona. Fique tranquilo. O acesso à prova é único, ou seja, acessou, resolveu, enviou, não consegue acessar mais, tá? Durante o tempo ali de prova. E aqui eu indico muito que vocês mantenham uma resolução manuscrita. Você anote toda a sua resolução, não só as respostas que você colocou, todas as suas resoluções, porque ela pode ser solicitada em algum momento. Eu posso solicitar a sua resolução manuscrita, e aí, de acordo com a sua resolução, eu posso até anular a sua prova, caso você não apresente resolução manuscrita. Ficou claro isso para vocês? Então, leve a sério, faça a prova, faça as resoluções no papel, guarde com você, ok? Até sair o resultado final, até o professor falar que está tudo bem. Enquanto o professor não falar que está tudo bem, guarde isso daí bem guardado, para que você possa apresentar caso seja solicitado. Listas de exercício. A gente vai usar uma ferramenta do Google, o Google Forms. É uma ferramenta de questionário do Google bem simples. Só o único importante detalhe é que você vai ter um login institucional para acessar essas listas. Ou seja, você vai usar lá no Google, lá no Gmail, o seu e-mail lá, né? fulano José, vai dizer seu nome, @aluno.ifsc.edu.br.
Se você não estiver logado com o seu login institucional, você não vai conseguir acessar a lista. Aí vai aparecer lá uma página para você escrito assim, permissão necessária. Aí você vai falar para mim, professor, a lista está bloqueada, por isso que eu não consegui fazer. Não, é porque você não entrou com login institucional. E se você não fizer por esse motivo, a culpa não é minha. Você já está avisado que tem que acessar com login institucional. Ok? Minhas listas não são grandes, são até 5 exercícios, só que toda semana tem lista nova. E quando que você tem que fazer a lista? De preferência, antes da aula síncrona. Mas se professor, e se eu fizer errado? Tudo bem. Você tem um prazo até a data da prova para corrigir quantas vezes você quiser. Você vai fazer a tua lista, você vai receber um link de confirmação no teu e-mail, e quando você quiser acessar de novo a lista, você vai acessar ela já com as respostas que você colocou. Mas o exercício 2 aqui acho que estava errado, vou trocar. Você vai lá, você troca, você envia de novo e ele sobrepõe, ele apaga a tua primeira resposta e automaticamente registra a tua segunda resposta. A dica é, não deixe acumular. Ou seja, eu tenho até a data da prova, na véspera da prova eu vou fazer as listas. Não vai dar certo. Isso não é estudar. Estudar é fazer todas as listas na semana que foram passadas antes da aula síncrona. Ok? E aí vem a participação. E a participação é justamente participar das aulas síncronas. Então você tem que estar logado na aula. No horário da aula você tem que estar ali online, logado, participando efetivamente, perguntando, respondendo. Quando eu fizer uma pergunta, quando eu pedir uma participação, quando você tiver dúvida, também participe. Isso vai fazer diferença total na sua avaliação. Então, tem que participar das aulas de maneira efetiva. E de preferência com microfone. Professor, mas eu não tenho microfone. Você pode usar o celular e o computador simultaneamente. Você pode acessar com as duas ferramentas ao mesmo tempo e aí você vai conseguir participar de maneira mais efetiva das aulas. Tá ok? De que maneira essas notas vão ser pontuadas? Então vamos entender agora a questão de valores. Tá? Então, você viu lá no semestre tem 3 provas. Como que vai acontecer então? Cada prova que a gente faz, ela vale 10. Então lá, a primeira prova vale 10 pontos. Aí você faz a prova e as listas você fez até o dia da prova. No dia e no horário da prova, eu vou bloquear o acesso dos alunos à lista. Quando eu bloquear o acesso às listas, eu vou levantar a porcentagem de acerto na lista. E eu vou gerar um bônus de até 20% da nota da prova. Até 20%. Ou seja, se você fizer todas as listas e acertar todas as listas, você ganha uma bonificação de 20%. Se você fizer todas as listas, mas errar metade dos exercícios, sua bonificação será de 10%. Se você só fizer metade das listas e também errar metade desses exercícios que você fez, você vai ganhar 5% de bonificação. E essa bonificação é sobre a nota da prova. Ou seja, se você tirou 8 dos 10, então você vai ganhar uma porcentagem de 8. Se você tirou 6, é uma porcentagem de 6. E se você tirou 2, é uma porcentagem de 2. A lista, gente, não salva ninguém com a sua bonificação. Mas ela é uma ferramenta essencial por causa do estudo. Quando você faz lista, você está se preparando para as provas. Juntando, então, essa bonificação, nós teremos a nota final da prova. Tá? Cada prova, então, tem prova e bônus da lista. Vamos ver um exemplo? Como é que funciona isso? Olha lá. Paulo tirou 5 e 8 na prova e fez algumas listas apenas, recebendo 11% de bônus. Qual é a nota da prova de Paulo? Bom, então eu tenho que a prova foi 5,8 e a bonificação 11%. Transformando 11% em porcentagem decimal, eu tenho 0,11, né? Porque porcentagem é divisão por 100. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. 5,8, que é a nota da prova, vezes 1 mais 0,11, ou 1,11.
Eu estou somando 11% no 1, que é o total, que é o 100%. E quando eu faço essa multiplicação, eu chego no número 6,438. Só que a nota de vocês, para cada prova, ela vai ter sempre uma casa decimal. E aí, vou cortar e deixar em 6,4 ou arredondo para cima? As notas das provas eu sempre vou arredondar para cima, com uma casa decimal. Então, se deu 6,438, virou 6,5. Se tivesse dado 6,497, também ia virar 6,5. Se tivesse dado 6,4001, também ia virar 6,5. Tá bom? Uma observação importante é que, para cada prova, os alunos terão direito a uma recuperação. Só que a recuperação, preste muita atenção nisso, ela vale apenas 8 pontos, não vale mais 10. E ela não tem, ela é sem a bonificação das listas. Então, na recuperação, é a nota seca, é a nota da prova que vale só 8, que pode substituir a nota da tua prova. Qual vai valer? A maior das duas. Tá ok? A maior das duas é que vale como tua nota final. Eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo agora para a gente encerrar o assunto aqui da nossa disciplina, tá? Então, continuando ainda a avaliação. Como é que eu vou gerar minha média final nessa disciplina? Eu vou juntar as notas das 3 provas, prova 1, prova 2, prova 3, ok? Soma e divide por 3, o que é isso? É a média das provas. Então agora basta que a média das provas fique de 6 para cima. A média final, lembra que eu falei que participação valia alguma coisa? Ela vai juntar a participação aqui. E a participação, que fique bem claro, não é bonificação. É nota, é avaliação. A minha média final vai ser a média das provas vezes 0,9, ou seja, 90% da média final, 90% da média final são a média das provas. Os outros 10%, o outro 1 ponto que está faltando, é a participação, que vale até 1 ponto. Quando que você vai ter 1 ponto de participação? Quando você tiver, no máximo, uma ausência em aula síncrona. Uma aula síncrona que na hora que eu fizer a chamada você não estiver presente, ainda fica com 1 ponto. A partir da segunda, você começa a perder nota de participação. Além disso, é lógico, não adianta só estar presente e nunca abrir o microfone para falar nada, nunca tirar uma dúvida, nunca perguntar, nunca contribuir com a aula. Isso não é participação efetiva, também terá nota descontada, ok? E aí, por fim, a média final ela tem que ser maior ou igual a 6 pontos, tá ok? Recomendações finais sobre conduta de vocês. Recomendo sempre que vocês loguem pontualmente para as aulas. Eu vou sempre procurar começar as aulas pontualmente. Portem-se adequadamente, tanto nas aulas quanto no WhatsApp, que eu já falei. Respeito acima de tudo. Gente, isso aqui é importante. Assista todas as videoaulas. Realize todas as listas de exercício antes das aulas síncronas. É assim que vocês vão estudar, é assim que vão aprender. Não tem outro segredo, não tem outro caminho, tá? Apresentem suas dúvidas no grupo ou nas aulas síncronas, tá? Justifiquem a sua ausência numa aula síncrona com a maior brevidade possível. Se você puder avisar o professor, pode ser ali no particular, no WhatsApp, antes da aula, é melhor ainda. Mas cuidado, muitas ausências podem derrubar a sua nota. Então, eu tenho que marcar um dentista. Tenta marcar no horário que não tem aula. É melhor, né? E se você quiser, eu acho que não tem necessidade, porque vocês vão ter bastante informação lá no Moodle. Mas se ainda assim você quiser buscar mais exercício, mais assunto, mais vídeo, quer aprender mais, pesquise em fontes confiáveis. Um exemplo aqui é o portal da matemática da UBMEP, que eu vou mostrar para vocês no dia da primeira aula síncrona. Finalizando, então, os horários das nossas aulas síncronas. As nossas aulas com o curso de eletroeletrônica serão às quartas-feiras, das 8 às 9h30. Você vê aqui que eu coloquei 1h e 30 minutos, diferente do tempo de aula que é de 1h e 50, que normalmente dá para fazer em 1h e 30.
Ah, professor, e se a gente não terminar às 9h30, eu posso sair da aula? Não. Né? A gente vai seguir ali até 9h35, ainda é horário de aula. Né? Pode ser que estendam 5, 10 minutos algumas vezes, mas eu assista a aula até o final. Eu vou com a aula até o final e você assiste até o final. Ok? A mecânica, das 3h20 até as 4h50, também nas quartas-feiras. Também uma aula aí de 1h30, tá ok? Um pouquinho menos do que seria ali a nossa aula completa. Acho que tem um erro aqui, pessoal. Não é 3h20 às 4h50, não. É às 3h40 às... corrigi tudo aqui. Às 5h10. Perdão. 15h40 às 5h10. Tá? Porque 3h20 termina a outra aula, tem que dar um intervalinho ali para vocês tomarem uma aguinha para a gente começar a próxima aula. Tá? Então, 3h40 às 5h10. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. O ideal é sempre o WhatsApp. Por quê? Porque ele é mais rápido, ele é mais ligeiro da gente conversar. Você manda mensagem, o professor já consegue responder mais rápido. Agora também tem as possibilidades aí dos meus e-mails, e-mail institucional. Eu indico mais que se você for mandar e-mail, você mande no meu e-mail pessoal aqui, no @gmail, porque às vezes isso aqui cai na caixa de spam e eu não consigo encontrar. Beleza? Espero vocês aí então no dia 15, primeira aula síncrona, não perca. Venha empolgado para entender o funcionamento das nossas aulas, da nossa disciplina, porque ali eu vou fazer uma boa explicação de como vai funcionar as aulas. Ok? Ficamos por aqui e até a próxima.